Olá pessoal, ligado no blog Mundo da Física, meu nome é Thiago Miranda e hoje vocês irão assistir a uma videoaula sobre termometria, escalas termométricas, termômetro, temperatura. A temperatura nada mais é do que um número que nós vamos associar a um corpo para medir o estado de agitação das moléculas que constituem esse corpo. Fisicamente, o conceito dado a quente e frio é um pouco diferente do que costumamos usar no nosso cotidiano. Podemos definir como quente um corpo que tem suas moléculas agitando-se muito, ou seja, com alta energia cinética. Analogamente, um corpo frio é aquele que tem baixa agitação de suas moléculas, uma baixa energia cinética. Para medir a temperatura ou o nível de agitação das moléculas de um corpo, vamos utilizar os termômetros. Então, um termômetro, como todos já sabem, são instrumentos utilizados para determinar a temperatura de um corpo. O que poucos sabem é como que é um termômetro, não é verdade? Então agora vamos conhecer um termômetro e destacar algumas das partes desse termômetro. O termômetro é constituído de duas partes. A mais alongada, que recebe o nome de haste, e a menor, que recebe o nome de bulbo. O bulbo é o local onde fica concentrada a substância termométrica. Quando a temperatura de um termômetro aumenta, as moléculas da substância termométrica aumentam a sua agitação, fazendo com que esta se dilate e preencha o tubo capilar. Percebam que no termômetro, mais especificamente na haste, nós temos a graduação do termômetro. Assim, nós podemos ver alguns números e risquinhos. Esses números é que vão dizer para nós qual é a temperatura que nós devemos ler através desse termômetro. Olha pessoal, nós acabamos de ver o que é termômetro, e que esses termômetros são cheios de números e riscos. Esses números são o que nós vamos chamar de escalas termométricas. Então podemos dizer que uma escala termométrica é a sequência ordenada das temperaturas que definem em graus os estados térmicos, ordenados a partir dos mais frios aos mais quentes. Então agora vamos conhecer uma escala e destacar algumas características dessa escala. Toda escala é constituída de dois pontos fixos fundamentais. Então observe o nosso esquema. Nós temos o primeiro ponto fixo, conhecido como ponto de gelo ou ponto de fusão, e temos o segundo ponto fixo, conhecido como ponto de vapor ou ponto de ebulição. Veja que quando a substância está a uma temperatura abaixo do primeiro ponto fixo, seu estado térmico é o sólido. Quando estiver entre o primeiro e o segundo ponto fixo, o estado térmico é o líquido. E quando estiver acima do segundo ponto fixo, o estado térmico é o gasoso. Agora, nós vamos analisar algumas escalas que irão cair no vestibular, que nós devemos conhecer. Mas você pode criar sua própria escala, desde que você tenha um embasamento teórico para isso. Então, primeiramente, vamos falar de uma escala que nós fazemos uso diário, aquela que nós usamos no nosso dia a dia. A primeira escala que nós vamos conhecer é a escala Celsius. É a escala usada no Brasil e na maior parte dos países, oficializada em 1742 pelo astrônomo e físico sueco Anders Celsius. Sua denominação é feita com o número seguido do ordinal e da letra C. Por exemplo, 0 graus Celsius ou, outro exemplo, 15 graus Celsius. Como vimos, toda escala tem dois pontos que nós devemos conhecer, os pontos fixos fundamentais. Então observe os pontos fixos para a escala Celsius. O primeiro ponto fixo, conhecido como ponto de gelo ou ponto de fusão, na escala Celsius é de 0 graus Celsius. O segundo ponto fixo, que é conhecido como ponto de vapor ou ponto de ebulição, na escala Celsius é de 100 graus Celsius. Bom, nós acabamos de conhecer a escala Celsius e seus pontos fixos fundamentais. Já outros países preferem utilizar outro tipo de escala. Por exemplo, países europeus e países que utilizam a língua inglesa, por exemplo, Estados Unidos, eles utilizam a escala Fahrenheit, ou Fahrenheit, como eles dizem lá. Essa escala foi criada pelo físico alemão Daniel Fahrenheit. A sua denominação é feita com o número seguido do ordinal mais a letra F. Por exemplo, 40 graus Fahrenheit ou 104 graus
Fahrenheit. A escala Fahrenheit também tem dois pontos fixos fundamentais, que são os mesmos da escala Celsius. Em termos de nomeação, tem o mesmo nome, mas os valores são diferentes. Então, observe os pontos fixos para a escala Fahrenheit. O primeiro ponto fixo tem o mesmo nome, ponto de gelo ou ponto de fusão. Na escala Fahrenheit é de 32 graus Fahrenheit. Já o segundo ponto fixo, também conhecido como ponto de vapor ou ponto de ebulição, na escala Fahrenheit ele tem o valor de 212 graus Fahrenheit. Então, essa é a segunda escala que nós vamos usar para comparar com a escala Celsius. Já a terceira escala que nós vamos conhecer é chamada de escala absoluta. Por que absoluta? Porque em termos de temperatura, dizer que uma escala absoluta é afirmar que ela possui apenas valores positivos para a temperatura. Essa é a escala que nós conhecemos por escala Kelvin, que por ter valores somente positivos é dita escala absoluta, e é a escala que possui o zero absoluto. Zero absoluto, em termos de temperatura, significa dizer que as moléculas serão paralisadas. E esse zero absoluto pertence à escala Kelvin. Sendo um valor teórico, não se conseguiu até hoje chegar a esse zero absoluto. Esse valor é o zero Kelvin, que é de aproximadamente menos 273,15 graus Celsius. Então agora vamos conhecer a terceira escala, a escala Kelvin. Essa escala, conhecendo ela, nós podemos comparar com a escala Celsius e a escala Fahrenheit. É conhecida como escala absoluta, pelos motivos que já vimos anteriormente, e foi verificada pelo físico inglês William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin. Por convenção, não se usa grau para essa escala, ou seja, o 0K lê-se 0 Kelvin e não 0 grau Kelvin. Observe os pontos fixos fundamentais para a escala Kelvin. O primeiro ponto fixo, ou ponto de gelo, ou ponto de fusão, na escala Kelvin é de 273 Kelvin. Já o segundo ponto fixo, ou ponto de vapor, ou ponto de ebulição, é 373 Kelvin. Então conhecemos três escalas e seus pontos fixos. Veja na tabela um resumo de nossa aula. Então, para a escala Celsius, os pontos fixos assumem os valores de 0 e 100 graus Celsius. E na escala Fahrenheit, os valores são de 32 e 212 graus Fahrenheit. E para a escala Kelvin, escala absoluta, os valores são 273 e 373 Kelvin. Bom pessoal, é isso aí. Para assistir a videoaula que relaciona as três escalas definindo a equação de conversão entre elas, acesse o Mundo da Física. Se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui ou entre lá no blog e faça o seu comentário. Até a próxima, bons estudos!